Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica, aqui Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Sim, através de um plano, através de um método, a Bíblia 365 de noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado, estamos seguindo o mesmo, estamos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. É só você vir com a gente, porque de passo em passo, de fé em fé, nós vamos chegar lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá o like e compartilha também para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 237, nós vamos ler o livro de Crônicas, 1 Crônicas 27 e 28, Provérbios 23 e Romanos capítulo 7. 1 Crônicas 27, os turnos de serviço para cada mês. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes das famílias e os capitães de milhares e de centenas, com os seus oficiais, que serviram o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel. Em seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. Sobre o turno do segundo mês estava Dodai, o Aoita, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe, filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era um homem poderoso entre os 30 e era o chefe deles. O seu turno estava ao encargo do seu filho Amizabade. O quarto para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zabadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. No nono para o nono mês era Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. O décimo para o décimo mês era Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O 12º para o 12º mês era Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em seu turno havia 24.000. Os chefes das tribos. Estes foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Isacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os chefes das tribos de Israel.
Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que, por causa desse censo, veio grande ira sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado na história do rei Davi. Administradores dos bens de Davi. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía nos campos, nas cidades, nas aldeias e nos castelos. Esri, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo, que cultivavam a terra. Simei, o Ramatita, cuidava das vinhas, porém Zabide, o Sifimita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Anã, o Gederita, cuidava dos olivais e sicômoros que havia na Cefalá. Porém Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém Safate, filho de Adlai, cuidava do gado dos vales. Obiu, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronotita, cuidava das jumentas. Jaziz, o Agareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Conselheiros do rei. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Uzai, o Arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100. Os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eu fosse rei sobre Israel para sempre, porque ele escolheu Judá por príncipe e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus atos, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje. Portanto, agora diante de todo o Israel, a congregação do Senhor, e diante do nosso Deus que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Davi dá a Salomão a planta do templo. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como do lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente com referência aos atos da casa do Senhor e a todas as câmaras ao redor.
para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhe instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro para cada serviço, o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as suas lâmpadas de ouro, para cada candelabro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso de ouro para cada uma das mesas da proposição, e o peso da prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, bem como para as taças de prata, e cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, bem como, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Davi disse: tudo isto me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não o deixará nem o abandonará, até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. E para toda a obra, você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Vamos ler agora o livro de Provérbios, capítulo 23. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Não te fatigue para ficar rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará, o meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Escute, filho meu, e seja sábio. Guie o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Escute o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que o deu à luz.
Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e que os seus olhos se agradem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Vamos ler agora o livro de Romanos, capítulo 7. Preste muita atenção, pessoal, nesse trecho. Vamos lá. Uma comparação com o casamento. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo o que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. A lei e o pecado. E diremos então que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que, sem a lei, eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim.
Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Te espero aqui amanhã. Um abraço para cima.